E um salve para você que se liga aqui no canal do TF. Se você não me conhece, saiba que eu sou o Thiago Franklin, jornalista botafoguense e responsável por este canal, onde você encontra 3 conteúdos do Botafogo por dia. Logo cedo, às 5 da manhã, giro de notícias. Este vídeo, neste horário, o almoço com TF. E logo mais, à noite, uma live aqui no canal. Hoje, a live começará às 20 horas. O papo de agora será bem bacana. Primeiro, um recadinho. Na descrição aqui do vídeo de hoje tem o meu podcast. Vocês pediram um podcast aqui do canal do TF e ele está liberado, falando sobre Seedorf. Então deem essa moral, sigam lá no Spotify. Ainda não coloquei em outros agregadores porque ainda não tive a autorização destas novas plataformas. Mas assim que for liberado, eu colocarei no Google Podcast, no Apple Podcast, em todos os Deezer. Tentarei colocar em todas as plataformas para quem curte aqui o trabalho que eu faço, poder também acompanhar lá nos agregadores de podcast. Então, deem essa moral, ouçam lá. Eu quero saber depois aqui nos comentários se vocês curtiram ou não o podcast do canal do TF. Nesse almoço com o TF de hoje, eu vou falar sobre três temas. Um que vocês sempre me perguntaram nos comentários, nas lives: TF, e o contrato do Vitor Luiz é como? O Botafogo vai pagar quanto por ele? Tem passe fixado? Ele está ali solto? Como que funciona? Outro tema em relação a Salomão Kalou, apurei também algumas informações a respeito da parte documental dele, o que está faltando, como que é a situação da vinda do jogador marfinense aqui para o Brasil e também sobre essa polêmica, né, do Botafogo e Bahia. Esse jogo que foi cancelado, foi adiado, perdão, da primeira rodada do Campeonato Brasileiro e a situação se o Botafogo tem que fazer ou não um jogo amistoso nesse final de semana. Vamos falar sobre esses 3 temas nesse almoço com o TF de hoje, mas eu peço que você já deixe aquele like, inscreva-se e compartilhem nos seus grupos do WhatsApp. Começando aqui falando sobre o primeiro tema, vamos de trás para frente. A CBF já confirmou no seu site o adiamento da partida entre Botafogo e Bahia para uma data que ainda não temos, né? Não temos uma data definida para este jogo. Ontem a Federação Baiana marcou o segundo jogo do campeonato local para o próximo sábado, então 24 horas antes do início do Campeonato Brasileiro, nem 24 horas, né? E com isso, pela uma portaria que a CBF colocou de adiamento dos jogos das equipes que estavam nas finais dos estaduais, Botafogo e Bahia, foi remanejado para uma data que a gente nem sabe quando será, já que o calendário está apertadinho. Vamos ver o que a CBF vai arrumar em relação a isso. Então o Botafogo já começará com asterisco em relação aos jogos do Campeonato Brasileiro. Outro detalhe: Botafogo poderia fazer um amistoso, TF, no final de semana, já que jogaria no domingo, então vai ficar ali mais 10 dias sem atuar. Eu acharia que seria interessante, mesmo que se fosse contra um adversário de terceira divisão do futebol carioca. Por exemplo, o Flamengo fez um amistoso contra o Olaria, o Vasco também fez um amistoso contra equipes pequenas. Seria para mim algo até factível e interessante. Outro detalhe: a situação do Salomão Kalou em relação à sua chegada no futebol brasileiro, e eu vou fazer um paralelo com isso, né, com esse possível jogo amistoso, essa possibilidade de jogo amistoso, que o Botafogo ainda nem teve tempo para conversar isso, porque todos foram pegos de surpresa, já que até então você teria esse jogo acontecendo no domingo às 11 horas. Detalhe em relação a Botafogo e Salomão Kalou. O jogador marfinense está esperando chegar um documento do nada consta dele, vamos colocar assim, que é enviado lá na Alemanha. Como várias repartições públicas naquele país estão fechadas devido à pandemia, esse documento não tem como você ir buscar. Ele está chegando via correio. E o Kalou está desesperado que esse documento não chega na casa dele, que a partir desse documento ter chegado na sua casa, ele vai na Embaixada Brasileira lá em Berlim, vai pegar o seu documento e estará liberado para vir aqui ao Brasil. Ele está louco, está doido para chegar aqui na sexta-feira, mas tem essa situação que a gente espera que ocorra entre hoje e amanhã e que tudo esteja liberado. Ok, Kalou pode chegar aqui ao nosso país. E em relação a isso, o Botafogo fez uma alteração em relação ao evento de apresentação do jogador marfinense. Qual foi a mudança, TF? A princípio, você teria alguma coisinha ali no aeroporto para ele ser recepcionado virtualmente, mas o Botafogo, com medo de aglomerações e até mesmo algo que o Botafogo lutou muito, né, que acontecesse, que o clube tivesse respeitado a situação das aglomerações, o Botafogo
vai cancelar qualquer tipo de atividade ali no aeroporto. Vai fazer o quê? Filmagens do Kalu, vai mostrar depois na Botafogo TV e etc. Mas levar ali um evento, levando algumas pessoas, o Botafogo está fora. Dirigentes, claro, estarão ali, Marcos Leite, etc. também, outras pessoas, mas evento no aeroporto não. Acontecerá no estádio Newton Santos no dia seguinte. Se ele chegar na sexta, o evento acontecerá no sábado. Aí entra aquilo que eu falei em relação ao amistoso. Poderia rolar, né? Um amistosozinho, um jogo treino ali contra uma equipe pequena do Rio de Janeiro, uma equipe da Série B, Série C, um Olaria da vida. Essa partida acontecer domingo por volta das 9 da manhã, 10 da manhã, e você faria depois o evento do Salomão Kalou. Essa é a minha ideia, não sei se vocês concordam com ela. Vamos para o último tema desse nosso almoço com o TF de hoje, um almoço com o TF mais pocket. Vamos falar um pouquinho sobre Vitor Luiz. TF, Vitor Luiz veio veio com passe fixado? Gente, não, passe fixado não, mas o Botafogo tem algumas prerrogativas contratuais que são interessantes. Quais são, TF? A primeira, caso alguma equipe de fora do país faça uma proposta para o jogador, o Botafogo pode igualá-la. Vamos supor, chegou a proposta de 2 milhões de dólares. Se o Botafogo quiser igualá-la, pode ficar com o jogador. Chegou uma proposta de 1 milhão de dólares. O Botafogo, se quiser, pode igualá-la e ficar com o Vitor Luiz. Tem essa prerrogativa contratual de que o clube, mesmo com todas as situações, ele pode tentar igualar o que chegar para o Vitor Luiz. Se ele sair, e o Botafogo não tiver como, o Alvinegro receberá uma pequena taxa de vitrine, algo que acontece sempre quando o jogador é emprestado para qualquer equipe, não só para o Botafogo. Outro detalhe, TF, o Vitor Luiz, no final do contrato, então, o Botafogo não vai poder fazer uma proposta dentro do passe fixado, como, por exemplo, tem em relação ao Bruno Nazário? Não. Mas o Botafogo pode fazer uma proposta para o Palmeiras e o Palmeiras pode negociá-lo. E a ideia é, caso a SA esteja já acontecendo, o Botafogo tenha pelo menos um recurso mínimo em caixa, isso será útil, porque o Botafogo conseguirá bancar uma contratação de um jogador. Dois jogadores estão no radar para serem contratados, Vitor Luiz e Bruno Nazário. O Bruno Nazário, camisa 10, tem um passe fixado ali em 1 milhão e pouquinho de dólares, cerca de 5 milhões de reais. E pelo que ele vem atuando, e até mesmo pela possibilidade de novas negociações, o Botafogo encara a contratação desse jogador como algo bem viável. Mas o Vitor Luiz é isso, não tem um passe fixado, mas o Botafogo pode fazer uma proposta. De repente, 1 milhão, 2 milhões de dólares, parcelado em 5 vezes, 6 vezes, é algo que o jogador quer. E a vontade do Vitor Luiz atuar no Botafogo foi algo gigantesco. O pai do jogador ajudou muito nessa negociação, o próprio Vitor ajudou muito nessa negociação e fez com que tudo acontecesse. E ele hoje resolvesse o problema da lateral esquerda botafoguense, né? Porque uma coisa é você ter o Danilo Barcelos como reserva, outra coisa é ter o Danilo Barcelos como o jogador principal ali daquela faixa de campo do Glorioso. Então é isso, esse foi o almoço com o TF de hoje, um pouquinho mais curto, mas à noite a gente vai conversar com um pouco mais de calma em relação à nossa live tradicional das 8 da noite. Espero vocês para a gente bater um papo, falar muito mais sobre Botafogo. E lembrando, na quinta-feira teremos uma live com o José Colagrossi, do Ibope, falando sobre a parte ali, falando sobre Botafogo, falando sobre o crescimento do Botafogo, o que falta para o Botafogo crescer e ficar cada vez mais forte. O Colagrossi sempre com boas entrevistas e será nosso primeiro bate-papo aqui no canal do TF. Se você não viu ontem a live com o Caio Alexandre, veja, vou colocar também aqui nos relacionados, além do giro de notícias, que eu falei, trouxe o Matheus Barbaço falando um pouquinho sobre essa parte, né, do adiamento do jogo entre Botafogo e Bahia. E relembrando para vocês, aqui na descrição você tem um link do meu podcast. Espero que vocês tenham curtido. Comentem aí se vocês curtiram. O rostinho é feio, o conteúdo do canal. Até a bola do vídeo, mais um com Deus e vamos fogão. Beijo!